Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Eu sou o Dilon Araújo. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos a partir de agora juntos então com nossos destaques de hoje. O Rio de Janeiro no palco central da primeira edição do Web Summit realizada fora da Europa. O maior evento de tecnologia e inovação do mundo, este Web Summit Rio 2023, vai agitar a cidade maravilhosa. Até a próxima quinta-feira, deverá reunir 17 mil participantes, entre especialistas, empresários, público em geral. 700 startups e 300 palestrantes trarão ao debate temas dos mais relevantes que envolvem o mundo digital. Com as mudanças anunciadas pelo governo federal na taxa de isenção do imposto de renda, a partir do ano que vem, mais de 10 milhões de contribuintes estarão livres de recolher o imposto, totalmente isentos. A medida provisória deverá ser aprovada em até 120 dias no Congresso Nacional para não ficar sem validade. Passaram a valer hoje as novas regras de produção e apresentação de um dos queridinhos da mesa do brasileiro, o presunto. Agora serão 4 categorias e o alimento terá menos água e mais proteína para poder chegar embaladinho ao consumidor. Mudanças no clima. No Brasil, o mês de abril foi mais quente e mais chuvoso no Rio, em São Paulo e em outras 12 capitais brasileiras em comparação com anos anteriores. E o fenômeno Laninha, dessa vez, tratou de deixar a instabilidade mais distante das principais cidades do sul do país, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Estradas mais seguras ou menos veículos na pista? O feriado prolongado, que terminou ontem, em 1º de maio, foi marcado por uma redução de quase 30% no número de acidentes nas rodovias que cortam o estado do Paraná. Copa do Brasil, em sorteio realizado agora há pouco na sede da CBF no Rio, foram definidos os confrontos das oitavas de final do torneio. E é uma lista de jogaços, vai ter Fla-Flu e o duelo entre os 2 maiores campeões da competição, Cruzeiro e Grêmio. E a gente traz para você também uma linda história de moda inclusiva, é isso mesmo. Você hoje vai conhecer a Júlia, designer de moda e mãe de um menino, portador do transtorno do espectro autista. Com as roupas que desenvolveu pensando na realidade do filho, virou empresária de moda especializadas para portadores do TEA. Fique ligadinho com a gente, essas e outras notícias agora no Pauta Aberta. Começou esta semana o Rio Web Summit, considerado o maior evento de tecnologia do mundo. E pela primeira vez, um Web Summit será realizado fora do continente europeu. Dessa vez, reunindo a experiência de 700 startups que participam deste encontro grandioso no Rio de Janeiro. Entre os debates colocados na mesa estão o futuro da música por streaming, o mercado das criptomoedas, o armazenamento de dados. E o Rio é o grande palco da primeira edição do Web Summit, o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, realizado fora da Europa. Por isso, empresários e especialistas de diversos países estão na cidade. 17 mil participantes ligados, conectados neste Web Summit Rio, que vai até a próxima quinta-feira, no Rio Centro, zona oeste da cidade. E nestes 4 dias agitados do Web Summit, além das 700 startups, 300 palestrantes trarão assuntos importantes nos painéis para o debate. Hoje, por exemplo, ganhou destaque um dos assuntos mais esperados: inteligência artificial. O destaque foi a palestra com a especialista em segurança Chelsea Manning. A tecnóloga é ativista e ex-militar norte-americana. Foi simplesmente ela a fonte de um dos vazamentos de dados confidenciais do governo dos Estados Unidos, no caso Wikileaks. O painel apresentado por ela, Inteligência Artificial é melhor com privacidade, Chelsea Manning, na próxima década da internet. O futuro do trabalho em um mundo de inteligência artificial também foi tema em destaque nesta terça-feira. Entrou em questão com Chai Srui, porta-voz internacional dos povos indígenas brasileiros, numa mesa redonda da qual ela participou, um importante questionamento hoje. A tecnologia pode salvar a Amazônia? Várias questões aí, né, englobando todos os temas aí do mundo digital. Bom, gente, o imposto de renda mudou e em 2024, 10 milhões e 100 mil contribuintes deverão estar isentos do imposto. Isso de acordo com informações da Receita Federal.
os números estão bem abaixo dos 13 milhões e 700 mil de isentos anunciados anteriormente pelo governo federal. A medida provisória precisa ainda ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias, para não perder a validade. Com a medida provisória que amplia a faixa de isenção do imposto de renda, 10,1 milhões de pessoas devem ficar isentas na declaração de 2024. São 3,6 milhões de pessoas a menos em relação ao total estimado pelo governo. A MP publicada e que passa a valer este mês propõe passar a faixa de isenção de R$ 1.903,98 para R$ 2.112, além de incluir um desconto mensal de R$ 528 na fonte. A MP deve aumentar o número de isentos dos atuais 8.843.459 para 10.182.415, uma alta de 15%. Até então, a tabela vigente do imposto de renda, que não era corrigida desde 2015, excluía do pagamento do imposto aqueles que recebiam até R$ 1.903,98 por mês, o equivalente a quase um salário mínimo e meio. O país tem 39.739.161 declarantes. Confira a projeção de isentos para 2024. Até meio salário mínimo, 2.015.227 pessoas. De meio até um salário mínimo, 726.553 pessoas. De 1 a 2 salários mínimos, 3.461.093 pessoas. De 2 a 3 salários mínimos, 6.299.564 pessoas. Um total de 12.502.437 pessoas. Economistas explicam que a defasagem da tabela faz com que haja cada vez mais pessoas obrigadas a pagar imposto, já que os salários tendem a subir para corrigir a inflação, enquanto a tabela do imposto de renda segue igual. Com isso, os contribuintes também pagam uma alíquota cada vez maior em relação aos anos anteriores, já que os reajustes salariais podem fazer com que a pessoa entre em outra faixa de renda da tabela do imposto de renda. Assim, os cofres públicos vão arrecadar menos. A arrecadação federal com o imposto de renda para o ano calendário 2023, exercício 2024, estava estimada pelos auditores da Receita Federal em 408,59 bilhões de reais antes da alteração na faixa de isenção. Com a alteração proposta, o governo federal deixa de arrecadar 4 bilhões de reais, totalizando 404 bilhões de reais. O clima no mês de abril deste 2023 em boa parte do país foi diferente. Com muito mais chuva do que o que era esperado, isso aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte e em outras 11 capitais brasileiras. Foi um mês de abril mais úmido e muito mais quente também, marcado pelas fortes influências de variações climáticas que correram do sul do continente até o nordeste e norte do Brasil. Mês marcado também pela passagem de várias frentes frias que foram as responsáveis por muita instabilidade. A chuva forte chegou sem trégua, por exemplo, até cidades nordestinas como João Pessoa, Recife, Maceió e Aracaju. E a cidade do Recife foi uma das que registraram os maiores volumes de chuva, de acordo com o levantamento meteorológico da Climatempo. A cidade de Boa Vista, capital de Roraima, foi outra que registrou o dobro de volume de chuvas em abril na comparação com o mesmo período do ano passado. As cidades de Macapá, Teresina e São Luís do Maranhão foram as que tiveram registrados os maiores volumes de chuva no último mês de abril. As 3 capitais do sul do país, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, foram as 3 que tiveram o menor volume registrado de chuvas no mês passado. Influência, neste caso, do fenômeno Laninha, que tornam mais raras as ocorrências de chuvas fortes e contínuas na região. E este comecinho de maio já foi marcado por uma virada no tempo inusitada no interior de Minas Gerais. A cidade de Cana Verde ficou branquinha. Olha o que aconteceu. A forte chuva no sul de Minas atingiu em cheio e com granizo a pequena cidade de Cana Verde. Instantes depois da chuvarada, tudo ficou branquinho, coberto pelas pedras de gelo. As imagens, feitas por moradores e também pela prefeitura do município mineiro, correram às redes sociais. De acordo com a prefeitura, houve casos de telhas quebradas durante o momento mais forte da chuva e registros de alagamentos em alguns pontos da cidade. A caçamba que estava na rua ficou assim, cheia, coberta pelo granizo. E instantes depois virou praticamente um bloco de gelo. Fenômenos inesperados para essa época do ano, numa região que nem está entre as mais frias do país.
Ainda segundo a Prefeitura do município de Cana Verde, a Defesa Civil tem trabalhado para levar apoio aos moradores, aqueles que foram mais prejudicados pelo granizo das últimas horas. Uma família de agricultores do município de Apucarana, norte do Paraná, escolheu trabalhar com o sistema de cultivo agroecológico, pensando na proteção do meio ambiente. E para garantir o melhor aproveitamento de tudo que produzem no sítio, eles decidiram fazer processamento dos alimentos e criar uma pequena fábrica dentro de casa para produzir geleias e outras delícias. Uma agrofloresta no quintal de casa. Há 14 anos, quando chegou na propriedade, seu João decidiu que usaria uma forma de cultivo diferente da tradicional, onde, além de garantir a renda da família, ele pudesse cuidar do meio ambiente. O homem vem ao longo do tempo, modificando o meio ambiente através do seu trabalho e através da maneira que ele trabalha também. Então, a gente sempre teve essa vontade de trabalhar de uma maneira diferente, que em vez de saturar o meio ambiente, é apoiar o meio ambiente a se recuperar. O sítio fica no município de Apucarana, região noroeste do Paraná. A área de cultivo é de 1 alqueire. Aqui, ele produz de tudo um pouco. Há uma variedade de árvores frutíferas, além de legumes. A integração das culturas traz a vantagem da otimização do espaço. Além disso, ele não usa nenhum tipo de defensivo químico, o que garante produtos saudáveis e com mais qualidade. Outra grande vantagem é a proteção do solo, que se torna naturalmente rico e nutritivo. A gente procurou fazer esse mix, essa diversidade de cultura devido à maneira de trabalhar no meio ambiente, para a questão do ambiente ficar com diferentes espécies, E nessa maneira de cultivar as diferentes espécies, a gente está ajudando o meio ambiente, que é um controle, E uma ajuda, uma interação entre uma planta e outra, e daí os insetos, E o bioma, de maneira geral, consegue se interar, e a gente acaba se levando em vantagem que eles não prejudicam tanta gente, Outra estratégia para aproveitar melhor tudo o que é cultivado na terra é o processamento. Desde que a gente veio para cá, a gente tinha essa ideia, de agregar valor nos produtos, não só produzir, produto de qualidade, mas também agregar valor. Então, daí tudo que a gente produz, de fruta, de legumes, assim, a gente procura processar, porque você processando, a gente agrega valor àquilo que a gente produz, E é na cozinha, construída especialmente para isso, que tudo se transforma. A esposa de seu João, dona Claudineia, comanda os trabalhos. A produção é diária. Ela usa as polpas congeladas para fazer geleias, compotas e muitas outras receitas. Quando é época das frutas, o que eu faço? Eu retiro as frutas, higienizo e congelo. Ela vai para o congelamento, então, a minha preocupação é... Se eu não tenho naquele período, então eu retiro de lá e congelo. Então eu trabalho com congelamento. Por quê? Ele não danifica o gosto da fruta, a fruta vai ficar o mesmo sabor, não vai mudar em nada. Então, até a próxima colheita. No caso, a amora, o figo, tudo, então é o congelamento. A produção é tanta que eles montaram até uma lojinha na frente de casa. Mas as vendas também acontecem na Feira do Produtor de Apucarana e em exposições. Já são 10 anos produzindo essas delícias. Algumas são receitas próprias e todas levam um ingrediente especial, que tem sido o motivo do sucesso. Tudo que você for fazer é como se fosse fazer para você. Então, o teu próximo é como se fosse você. Então, desde a colheita lá, a gente traz para cá e a gente vai tudo assim. Tudo que a gente vai fazendo ali é com amor. O amor em primeiro lugar, amor e família. Um ingrediente mais do que especial, São só delícias saindo dessa fazenda agroecológica em Apucarana e exemplo aí, para tantos e tantos produtores rurais do nosso país. Muito legal. Vamos para o intervalo agora, gente. No próximo bloco você vai conferir quais são os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E ainda uma designer de moda e mãe de menino com transtorno do espectro autista decide desenvolver roupas inclusivas. É isso mesmo, o intervalo é rapidinho. A gente volta já.
Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Agora são 4h48 da tarde. Estamos ao vivo para todo o país. A você ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Passaram a valer hoje as novas regras para elevar padrão de qualidade e de apresentação de um dos queridinhos na mesa dos brasileiros, o presunto. A nova regulamentação foi estabelecida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O alimento foi classificado em 4 categorias: presunto cozido tenro, presunto cozido superior e presunto de ave. Os ingredientes utilizados em cada tipo também foram definidos e o alimento vai passar a ter menos água e mais proteína. Os itens utilizados para a produção precisam estar descritos no rótulo e dentro da quantidade permitida. Outra norma é o limite máximo de colágeno no presunto, que passa a ser de 25%, e para os alimentos feitos de aves, a quantidade máxima permitida vai ser de 10%. Na fabricação, a regra de moagem das carnes utilizadas como matéria-prima agora é de 10% para o presunto cozido e de 5% para o presunto tenro. Já para o presunto cozido superior, não é permitido moer a matéria-prima. Os estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária vão ter o prazo de 1 ano para se adequarem às novas regras. A produção de cana-de-açúcar no país deverá ficar nesta próxima safra acima das 637 milhões de toneladas. É um aumento de 4,4% na comparação com a safra anterior. A maior produção de cana está concentrada na região sudeste do Brasil. De acordo com a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, as condições de clima para a próxima safra serão melhores e, por isso, também a estimativa de aumento importante aí na produção de cana-de-açúcar em todo o país. Vamos de notícias internacionais agora. A partir do dia 11 de maio, os Estados Unidos vão deixar de exigir o comprovante de vacina contra a Covid-19 de viajantes e também de funcionários do governo norte-americano. Vai ficar mais simples viajar para os Estados Unidos este mês. A Casa Branca confirmou que a partir de 11 de maio não vai mais exigir comprovante de vacina contra a Covid-19 para viajantes e funcionários do governo. O comunicado divulgado na segunda-feira lembra que a data é a mesma do fim da emergência de saúde pública para a doença. Mais de 1 milhão de pessoas morreram de Covid-19 nos Estados Unidos. No entanto, a Casa Branca disse que a pandemia praticamente foi contida, levando o governo a suspender as restrições que estavam em vigor, enquanto a doença se espalhava por comunidades inteiras e forçava a paralisia econômica. O comunicado ressaltou que desde janeiro de 2021, as mortes por Covid-19 caíram 95% e as hospitalizações 91%. Globalmente, as mortes relacionadas à Covid estão em seus níveis mais baixos desde o início da pandemia no país. De acordo com a Casa Branca, as exigências reforçaram a vacinação em todo o território americano e a extensa campanha salvou milhões de vidas. O governador do Paraná vai a Brasília amanhã, quarta-feira, para uma reunião com o ministro dos Transportes e com a equipe dele sobre a concessão das rodovias no Paraná, que começou há 2 anos a ser planejada. Nós vamos amanhã estar em Brasília, às 15 horas da tarde, com o presidente da República fazendo esse repasse das rodovias estaduais com o governo federal, assinando o convênio, um convênio que a gente trabalhou já há 3 anos e meio, praticamente trabalhando esse projeto, e agora chegou na sua parte final, onde será publicado um edital para que possa ir para a Bolsa os 2 primeiros lotes. Lembrando que está dividido esse projeto das concessões em 6 lotes, os 2 primeiros já vai acontecer o leilão na data que está estipulada, dia 24 de agosto. Falando ainda sobre as rodovias do Paraná, olha só, as rodovias estaduais do Paraná apresentaram um índice de acidentes quase 30% menor neste feriado prolongado aí do Dia do Trabalho em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira pelo Batalhão da Polícia Rodoviária Militar. Menos 28,5%. Esta foi a redução no número de acidentes durante os 4 dias de operação de reforço da segurança nas rodovias estaduais do Paraná, na comparação com o feriado do Dia do Trabalho do ano passado, segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária. De acordo com o levantamento divulgado nesta terça-feira, foram registradas 50 ocorrências contra 70 em 2022. O índice de feridos caiu 55,2%,
passando de 96 no ano passado para 43 neste ano. Já o número de óbitos teve aumento de 26%, foram 15 contra os 19 de 2022. Agora há pouco, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Serão grandes batalhas nos gramados. Veja os jogos. O primeiro confronto será entre Inter de Porto Alegre e América Mineiro, com o primeiro jogo definido para Belo Horizonte, na semana do dia 17 de maio. O segundo confronto, Sport e São Paulo. Primeiro jogo em Recife, jogo de volta no Morumbi. A terceira batalha desta Copa do Brasil será entre Atlético Paranaense e Botafogo. Primeiro jogo em Curitiba, o segundo no Rio de Janeiro. Quarto duelo será uma guerra entre Flamengo e Fluminense, com o Flu mandante no primeiro jogo e o Flamengo mandante no jogo de volta do Maracanã. O quinto duelo será a disputa entre Santos e Bahia. Primeiro jogo na Vila Belmiro, partida de volta em Salvador. Palmeiras e Fortaleza serão os protagonistas do sexto duelo dessas oitavas de Copa do Brasil. Primeiro jogo em São Paulo, jogo de volta no Castelão. Galo e Corinthians fazem o sétimo duelo dessas oitavas. Primeiro jogo em Minas, jogo de volta na Arena Itaquera. E finalmente, Cruzeiro e Grêmio, os dois maiores vencedores da Copa do Brasil, fazem o último confronto. Jogo de ida em Porto Alegre, jogo de volta em Belo Horizonte. Apenas destacando mais uma vez, jogos de ida dessas oitavas serão na semana do dia 17 de maio. Os jogos de volta na semana do dia 31 de maio. Agora resta a sua torcida, torcedor. Quem vai passar? É Copa do Brasil 2023. E pelo Campeonato Brasileiro, o jogo entre Vasco e Bahia fechou ontem à noite a terceira rodada. Veja como foi. E São Januário foi palco da festa tricolor em ritmo de axé baiano. Fim de primeiro tempo e depois de ótima jogada na área vascaína, Tassiano fez o único gol do jogo. Final no Rio, Vasco 0, Bahia 1. Grande vitória do Bahia fora de casa. E essa noite tem time brasileiro em campo pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Confira os jogos. Com 2 vitórias seguidas no Grupo C, o Fluminense defende hoje a liderança no grupo em jogaço no Maracanã contra o River Plate da Argentina. Jogo marcado para as 9 horas da noite. Também às 9, o Corinthians, segundo no Grupo E, recebe o Independiente del Valle do Equador na Arena Itaquera, em São Paulo. Pela Copa Sul-Americana, 3 times brasileiros jogam logo mais. Veja os desafios da noite. Em Bragança Paulista, o Bragantino, líder com 2 vitórias seguidas, tem jogo duro contra o Estudiantes de La Plata, da Argentina. Jogo marcado para as 9 horas da noite, que vale pelo Grupo C da Copa Sul-Americana. O São Paulo está na Colômbia e defende a liderança do Grupo D, logo mais às 7 horas, contra o Tolima, time do interior do país, da cidade de Ibagué, local do jogo de hoje do tricolor paulista. Às 9h30 da noite, pelo Grupo E, tem News Old Boys e Santos no estádio El Coloso del Parque em Rosário, na Argentina. Uma pesquisa da Universidade da Costa Rica indica que as preguiças, aqueles bichinhos que se deslocam vagarosamente nas florestas, principalmente da América do Sul, que essas preguiças possuem micro-organismos no pelo, capazes de produzir antibióticos que as mantêm livres de doenças. Agora, o desafio é saber se essa superimunidade do animal pode ser aproveitada nos seres humanos. A preguiça faz parte do imaginário coletivo na Costa Rica como um símbolo nacional e uma atração natural para os turistas. Mas já há algum tempo, o pelo desses animais tem sido um ponto de interrogação para os cientistas. Nossa hipótese é que no pelo das preguiças existam micro-organismos capazes de produzir antibióticos que permitam regular a presença de patógenos. Essa era a nossa hipótese, que felizmente neste caso podemos dizer que conseguimos comprová-la. O pesquisador constatou que na pelagem desses peculiares mamíferos tropicais existe um bioma único de insetos, fungos, algas e bactérias em um equilíbrio capaz de prevenir doenças. A descoberta foi publicada na revista científica Environmental Microbiology.
Se uno vê, por exemplo, o pelaje de um perezoso, uno vê o movimento, uno vê polillas, vê diferentes tipos. Se você reparar no pelo de uma preguiça, você percebe o movimento, vê mariposas, vê diferentes tipos de insetos, vê que é um lugar onde temos um habitat muito diverso. Quando há coexistência de muitos tipos de organismos, também precisa existir sistemas que os controlem. Deve existir outros seres vivos, esses micro-organismos que controlam os patógenos. São micro-organismos que mantenham a raya, por exemplo, patógenos. Em 2020, o pesquisador foi ao Santuário de Preguiças de Carhuita para observar algumas que estavam em reabilitação. No local, as preguiças chegam feridas e são soltas assim que se recuperam. Desde o início do funcionamento, em 1992, o local já recebeu cerca de 1.000 exemplares, mas garantem que nunca receberam um indivíduo doente. Nunca recebemos uma preguiça que estivesse doente ou tivesse uma enfermidade. Não sabemos se é porque elas possuem essas bactérias benéficas na pelagem. Recebemos preguiças queimadas por linhas de energia e com o braço inteiro destruído. Pode-se observar através do pelo que a pele está dessecada até os ossos, mas não há infecção. Nunca, acho que em 30 anos, vimos 5 animais chegarem com uma ferida infectada. Com essa observação, Chavarria cortou o pelo do dorso de 15 animais das duas espécies e encaminhou as amostras ao laboratório para examiná-las, cultivá-las e confirmar a hipótese. 3 anos depois, já se tem definidos 20 micro-organismos candidatos a serem identificados, mas ainda faltam muitos passos antes mesmo de pensar em uma possível aplicação em humanos. A busca por novas estratégias para combater a resistência aos antibióticos tem sido deixada nas mãos do meio acadêmico. É por isso que projetos como o nosso podem contribuir para encontrar novas moléculas que possam, a médio ou longo prazo, contribuir para a batalha que travamos contra a resistência aos antibióticos. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2050, a resistência a antibióticos pode causar 10 milhões de mortes por ano. Apesar disso, é preciso ter cautela. As duas espécies existentes de preguiças de 2 dedos e de 3 dedos estão em estado de declínio, de acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. Além da Costa Rica, esses curiosos animais também habitam as selvas da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru e Venezuela. São novos desafios, para a ciência. Olha só, gente, de acordo com números da ONU, hoje são mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. E veja como é interessante e curioso o contato com essa realidade. Provoca mais e mais a inclusão. A experiência no ofício como designer de moda fez com que a mãe de um menino com o transtorno do espectro autismo decidisse desenvolver roupas infantis, pensando na inclusão maior das crianças com autismo, com mais conforto, roupas pensadas para esses pequenos. Desde pequena, a Júlia já dominava as máquinas de costura da mãe, fazendo as roupas das suas bonecas. E com o passar do tempo, se interessou ainda mais pelo mundo da moda. A minha mãe costurava como uma forma de ter uma renda extra e eu cresci nesse meio. Então, assim como ela fez todo o meu enxoval, eu fiz o do meu filho e eu cresci ali. Então, quando pequena, fazia roupa para as minhas bonecas. Por volta dos 9 anos, eu já costurava em máquinas industriais. Quando eu fui para o ensino médio, eu descobri que existia o curso de design de moda e tinha certeza que era o que eu queria fazer. Com a intenção de trabalhar com o público infantil, ela ingressou na faculdade de moda. Na metade do curso, uma surpresa. A Júlia descobriu que estava grávida. Depois do nascimento do Arthur, com o passar do tempo, a designer via um certo incômodo do filho com as roupas, devido ao transtorno do processamento sensorial, muito comum em crianças com autismo. Comecei a pesquisar, comecei a estudar, não tinha como bancar todos os tratamentos que ele precisava, então fui atrás para entender o que ele precisava e ver o que era possível que eu fizesse para poder ajudar o desenvolvimento dele. Durante as consultas de tratamento, o Arthur usava as primeiras peças adaptadas feitas pela mãe. Vendo as necessidades de outros pais que estavam passando pela mesma situação, a Júlia então ingressou no mundo do empreendedorismo. O Arthur teve o diagnóstico e aí eu entendia, mas eu ainda não entendia que a roupa que ele usava, que a roupa que eu fazia para ele era adaptada. Porque eu fazia a roupa que ele precisava do jeito que ele aceitava usar. Então eu só não tinha ainda a consciência do que eu já estava fazendo. Cada perfil vai ter uma necessidade diferente.
E a gente conseguiu dividir, então, digamos, eu tenho todo um grande grupo que tem transtorno do processamento sensorial. Dentro desse grupo, eu tenho os nichos, os mini grupos dentro dele, e cada um vai ter uma necessidade diferente. E aí dentro dele a gente consegue separar. Eu tenho peças hoje que não tem estampa, eu tenho peças com estampa sem toque. Eu tenho peças que tem 2, 3 materiais. Eu tenho peça que eu só posso trabalhar com um material, porque aquela criança não vai aceitar 2 materiais diferentes. E esse também é um processo. Ela não vai aceitar hoje, ela vai estar em terapia adequada e amanhã ela passa a aceitar. Pensando na facilidade no dia a dia dos pais, a coleção de roupas infantis criada por Júlia leva em consideração as especificidades das crianças com TEA e TPS. Ela não deixa de ser uma marca infantil. Nada impede que qualquer criança use, porque ela é pensada para uma melhoria sensorial, com uma ergonomia adequada. É só uma roupa perfeita para a criança. Inclusão, bom negócio e vida mais aconchegante, mais gostosa com essas roupinhas, né? Há tantas e tantas crianças que têm o TEA. Muito legal. Olha só, gente, Pauta Aberta está acabando. Eu agradeço muito a sua companhia. Ótimo fim de tarde para você. Temos um novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Eu vou estar te esperando. Tchau, tchau e até lá.